Padre Fábio, é possível ser feliz sofrendo? Tudo depende do jeito como a gente sofre, né? A gente já fez aqui algumas vezes essa distinção. Há sofrimentos que são redentores. São aqueles que você descobre a razão do sofrer. Então eu estou vivendo uma privação na minha vida, digamos, vou dar um exemplo. Eu preciso passar num vestibular. Então eu sofro a ansiedade daquela responsabilidade de ter que passar. Agora, a partir do momento que eu começo a estudar, eu continuo sofrendo, porque a ansiedade ainda está em mim. Mas eu começo a descobrir o caráter redentor do sofrimento, que é justamente preparar o resultado. Quando nós perdemos alguém, por exemplo, não vamos falar de morte física, não, vamos falar de morte psíquica, né? Que é quando você perde um namorado, quando um amigo te trai, tudo isso causa sofrimento dentro de você. Agora, se você vive este sofrimento de maneira infértil, isto é, sofre por sofrer, como é que a gente sofre por sofrer? Quando a gente permite que o ódio fique tomando conta de nós, quando o ódio começa a administrar os nossos sentimentos, aí você sofre dobrado, porque você não joga fora o que te fez mal. É igual quando a comida nos faz mal, ela prejudica o corpo. Quando nós vivemos sentimentos estragados, ela faz mal ao nosso espírito, à nossa alma, dê o nome que você quiser, né? Tudo que faz parte dessa condição psíquica, daquilo que não é material. Claro que o cérebro é material, mas há algumas coisas que extrapolam essa materialidade cerebral. Então a gente tem um processo de amargura, um processo de depressão, de tristeza. São vários os estágios do sofrimento. Se a gente não administra bem, por exemplo, a tristeza, é possível que isso vire uma depressão depois. Então o que a gente precisa fazer para sofrer do jeito certo? Primeiramente, ser honesto. Coloca a questão que lhe faz sofrer e pergunte-se: será que vale a pena sofrer tudo mesmo que eu estou sofrendo por isso? Às vezes nós sofremos tanto por pessoas que não valem a pena, não é verdade? Às vezes nós empacamos tanto tempo da nossa vida com sofrimentos, com pessoas que não tinham a menor consideração por nós, ou às vezes pessoas até passageiras, né? Veio, viveu aquela paixão, né? O fogo a álcool, né? Que queima, fica dessa altura, mas depois, rapidinho ele apaga. E às vezes nós ficamos sofrendo demoradamente por causa disso. Não. A gente precisa administrar isso. E o único jeito que a gente tem de administrar o sofrimento é racionalizando. No meu livro, Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, está aqui, escrito isso. O que provoca o sofrimento dentro de nós é o jeito como nós pensamos o sofrimento. Uma ideia vai me fazer mal à medida em que eu alimento essa ideia dentro de mim. Agora, se eu reconstruo, se eu substituo a ideia que me faz mal por uma ideia que me faz bem, então eu começo a superar a dor, eu começo a superar o sofrimento. Então a gente pode sim buscar esta realização, a gente pode ser feliz mesmo no momento do sofrimento. Basta que você olhe o sofrimento de um jeito novo, de um jeito diferente, e não fique se amargurando tanto, estendendo demais no tempo a experiência que poderia ser muito bem curta, né? Às vezes nós encontramos pessoas que não fazem a amizade com a vida. A gente tem que fazer esse pacto com a vida todos os dias, minha gente. Todo mundo sofre. Não adianta você pensar que é um privilégio seu você sofrer. Não é. Sofrimento está em todos nós. Se o Christian hoje pudesse contar alguma coisa, ele sofreu hoje. Eu a mesma coisa. E todos nós que estamos aqui, você que nos acompanha, nós sofremos o tempo todo por questões que são nossas. Agora, você já imaginou se nós vamos parar a nossa vida porque a gente está sofrendo? Então o mundo não vai caminhar mais. E o mais interessante é que quando nós administramos bem o sofrimento, nós crescemos como pessoas. Nós ficamos mais interessantes. Nós ficamos melhores. A gente tem mais história para contar. A gente tem mais conteúdo, digamos assim. O conteúdo da vida está diretamente associado ao que nós sabemos fazer com acontecimentos, com aquilo que nos ocorreu. É isso que mais cedo ou mais tarde a gente vai poder relembrar, a gente vai poder contar, a gente vai poder dar testemunho, a gente vai poder dar exemplo e o melhor, até aconselhar aqueles que estão passando pela mesma situação e não sabem como agir. Precisamos o tempo todo administrar bem o que nos acontece,
Porque no momento que a gente administra bem a nossa vida, nós ajudamos até a ajudar a administrar a vida do outro também. Mas não vai querer administrar a vida do outro se você não administra a sua, né? Tem que ter primeiro esta responsabilidade com aquilo que é seu. Sofra no tempo certo, sofra do jeito certo. Não permita que as mágoas, que as coisas ruins da vida demorem demais dentro de você, porque isso não vale a pena. O bom mesmo é a gente julgar fora o que precisa ser julgado, para a gente só ficar com o que é bom.